Pode mandar lá. Começou já. Boa noite, sejam todos bem-vindos ao Núcleo Espírita Plano Maior. Hoje, no nosso último trabalho presencial do ano, fazendo a live, o nosso querido Luiz Armando vai fazer a palestra para nós e nós estamos aqui com vocês, né? Desejando que todos vocês tenham uma ótima cromoterapia, que vocês energizem seus corações, os seus pensamentos, os seus perispíritos e levem toda essa energia maravilhosa para que até mantenham um reservatório cheio até vocês voltarem em janeiro do ano que vem, né? Nosso trabalho em janeiro vai retornar no dia 18 de janeiro, numa quarta-feira, tá? Então até lá vocês façam os seus evangelhos no lar, olhem e vigiem bastante. Quando tiverem alguma dificuldade, parem e façam suas preces, façam os seus evangelhos semanalmente em casa, mesmo sem a gente estar junto, para que vocês mantenham aquele equilíbrio, aquele padrão vibratório, até vocês poderem retornar à nossa casa no ano que vem. Então, isso é muito importante para vocês, para o equilíbrio das suas casas, dos seus corações, dos seus pensamentos. Então, por favor, esta é a nossa recomendação. Então, sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Plano Maior e vamos nos dedicar a fazer a nossa prece de abertura e preparar o nosso ambiente com muito amor e com muito carinho para o trabalho que estamos iniciando. Vamos pedir ao nosso querido Mestre Jesus que permita nesta noite recebermos as tuas bênçãos, Mestre Jesus. Que as correntes médicas do plano espiritual, Dr. Bezerra, Dr. Roberto Seabra, Corrente Azul, possam estar aqui conosco, trazendo a cada um de nós o tratamento necessário para a nossa saúde física, mental, espiritual, emocional. E que nós possamos nesta noite, Mestre Jesus, mentalizarmos as nossas necessidades para podermos absorver tudo aquilo que foi preparado pelo plano espiritual maior para cada um de nós nesta noite. E assim nós vamos mentalizar as nossas necessidades, mentalizar o nosso Mestre Jesus. E nessa mentalização faremos a comunhão dos nossos pensamentos e necessidades junto a Jesus, que designará os queridos amigos do mundo espiritual para nos ajudar. Os nossos pensamentos devem estar ligados aqui. Deixemos do lado de fora desta casa todos os outros pensamentos da nossa correria, do nosso dia a dia, das nossas preocupações. E aqui dentro nós vamos nos concentrar, com os celulares desligados ou sem som para não nos chamar a atenção, e ficarmos preparados, ouvindo a palestra e aguardando o momento do nosso tratamento. Esses momentos são também muito importantes, porque o tratamento já começa aqui nesta sala. E nesta sala já estaremos recebendo, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com a nossa mentalização e de acordo com os nossos corações abertos e preparados para o trabalho de hoje. Então, Mestre Jesus, te agradecemos demais por termos esta casa que com tanto amor nos acolhe. Todas essas correntes que em teu nome conosco trabalham, e que possamos, Mestre Jesus, receber aqui aquilo que viemos buscar. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Luiz Armando, sua vez agora. Eu volto depois. Então, boa noite a todos. O nosso querido Clóvis aí escolheu uma mensagem especial para falarmos aqui na última virtude do ano, né? Coração Puro, que destaca-se do livro Palavras de Vida Eterna. Palavras de Vida Eterna faz parte de uma série
que na realidade foi iniciada pelo Espírito Emmanuel lá em 1939 e que compreende quase 10 obras, ou talvez 10 obras, né? Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, aí depois veio essa daí, que é o Palavras e Vida Eterna, e na sequência veio Segue-me, Escrínio de Luz, Bênção de Paz, aqui, que foi a primeira obra publicada pelo GEM aqui de São Bernardo do Campo, e ainda veio Ceifa de Luz, que na realidade são todas obras que falam sobre versículos dos evangelhos. Na realidade, os evangelhos, não creio que todos saibam, mas na realidade eles começaram a nascer 10 anos depois que Jesus já tinha sido crucificado, né? Haja memória, por exemplo, dizem que o primeiro evangelho foi o de Mateus. E o evangelho de Mateus, na realidade, é onde está inserido aquele tal de Sermão da Montanha, onde Jesus teria se, de uma certa forma, se expressado para uma multidão, de cima de uma pequena elevação, falando sobre as bem-aventuranças, né, que na realidade parecem coisas contraditórias, porque em alguns momentos está falando de coisas aparentemente conflitantes, né? Mas na realidade o Emmanuel, ele tem muita competência para falar sobre esses assuntos, porque desde que ele na realidade revelou a sua existência na condição do escravo Basílio, no livro Ave Cristo, um livro incrivelmente interessante, que passa a se desenrolar no ano 177 depois de Cristo, né? Então, na realidade, desde então ele se vinculou à Igreja Católica Apostólica Romana. Ele foi padre muitas vezes, né? Revela-se que a primeira existência, pelo menos revelada por ele, foi na condição de um cardeal chamado João de São Paulo, que teria sido responsável pela introdução do Francisco de Bernardone, o popular São Francisco de Assis, justamente numa audiência com o Papa, tentando chamar a atenção do Papa para a necessidade, talvez, de compartilhar aquelas riquezas da Igreja com os miseráveis, que não eram poucos, né? Essa questão de pobreza sempre existiu, né? Mas na realidade não deu lá muito certo, porque o Papa disse a ele que ele não podia fazer nada, porque aquilo era uma estrutura muito forte, né? E que não podia ser mudada assim de uma hora para outra. Mas autorizou ele a inaugurar ou fundar a Ordem Franciscana, e também escreveu páginas bonitas na história, né? Francisco de Assis, segundo revelações mediúnicas, através de Chico Xavier, teria sido o João Evangelista, o apóstolo talvez preferido por Jesus. E antes dessa existência ele teria sido Sócrates, né? Então nós vamos vendo que o espírito ele vai mudando de roupagem física e vai, na realidade, muitas vezes contribuindo expressivamente para o desenvolvimento do conhecimento da cultura, que são fundamentais para que a inteligência humana também possa se desenvolver, né? Porque, na realidade, nós somos uma versão avançada daquilo que o Espiritismo vai chamar de princípio inteligente do universo, que vai indo na direção da inteligência suprema, né? Isso está na questão 607A do Livro dos Espíritos. E ao chegar ao final desse ano, talvez em meio a tantas tribulações, tantas conturbações, tantas incertezas, né? Vale a pena a gente até pensar um pouquinho sobre essa figura de Jesus, né? O Espiritismo, diferentemente do que muitos talvez saibam, ele é uma proposta cristã. Diferentemente de outras, ele é uma escola que não tem aí os paramentos, não tem as autoridades máximas, não tem nada disso, apesar da presunção de alguns, né? E, na realidade, Allan Kardec vai dedicar um livro inteiro a falar de Jesus, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que a maior parte das pessoas conhece, não é? Onde ele apresenta o Espiritismo como sendo a terceira revelação. A primeira revelação teria sido aquela recebida por Moisés há 35 séculos no Monte Sinai. Depois veio a segunda revelação, que foi o próprio Jesus, que, como ele mesmo explica, ele não veio para destruir a lei lá de Moisés, mas dar-lhe cumprimento. E a terceira revelação seria o Espiritismo.
Por quê? Porque ele surge justamente no alvorecer de um novo tempo, né? Um tempo onde o bem e o mal estarão equilibrados, onde não haverá prevalência do mal, que é um efeito resultante da condição precária de evolução dos espíritos que habitam a Terra. Sabe-se hoje que, na realidade, esse número perfaz mais de 20 bilhões de seres, na verdade 22 bilhões de seres, né? Espíritos que estão distribuídos entre o mundo dos encarnados e dos desencarnados. Se são 22 bilhões e nós alcançamos aqui 8 bilhões, esses 8 bilhões, na realidade, fazem parte de um projeto que objetiva justamente despertar consciências, talvez ampliar horizontes mentais, e nada melhor do que Jesus. Kardec vai tratar desse conteúdo produzido por Jesus, e lá no livro dos Espíritos, que é a primeira das obras, nós temos a terceira parte do livro dos Espíritos, que é um livro de 4 partes, né? A primeira parte justamente fala sobre as causas primárias. Primeira pergunta e resposta é o que é Deus. E, na verdade, a resposta dos Espíritos é de que Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, né? Na segunda parte do livro dos Espíritos, nós vamos ouvir falar sobre o mundo espírita, o mundo dos espíritos. E, por sinal, segundo Allan Kardec vai apresentar lá no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, não é justamente uma das primeiras missões, talvez principal missão do Espiritismo, que é mostrar a existência de um outro mundo, além desse nosso, né? Onde, na realidade, estão presentes os espíritos que virão reencarnar aqui e que também chegarão lá depois de desencarnados, né? Um mundo que não percebemos pelas limitações da nossa cerebral, que é dimensionada para capturar impressões, vibrações dessa realidade em que nós estamos, né? Essa inteligência que nós ostentamos não é igual para todos, não porque Deus é, assim, de uma certa forma, interessado em favorecer alguns e outros não. Na realidade, todos estão num processo de evolução. Todos começaram simples e ignorantes, viajaram aí por outras moradas, porque o Livro dos Espíritos, na questão 607b, vai dizer que, na realidade, quando o espírito surge, após vivenciar experiências ao longo de milênios, o André Luiz fala em 150 milhões de séculos, 1,5 bilhão de anos, em diferentes reinos da natureza, desenvolvendo percepções. Teria, segundo os hindus já sabiam, desenvolvido as percepções, não é, rudimentar lá no reino mineral. Desenvolveria depois percepções no campo das sensações no reino vegetal. Depois desenvolveria os rudimentos da inteligência, que a gente conhece como instinto, no reino animal e racional. E viria desenvolver a inteligência racional nessa condição em que nós nos encontramos. Essa caminhada na condição humana, na realidade, não começou na Terra, ela começou em outras moradas, visto que a Terra, na realidade, está classificada segundo uma hipotética classificação apresentada no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, há muitas moradas na casa de nosso Pai. Na realidade, essa classificação, ela, segundo está dito por Santo Agostinho e por Allan Kardec, ela indica que existe, pela condição de evolução dos espíritos que habitam cada mundo, ela seria classificada de mundos primitivos, onde tudo começa, mundos de expiação impróprios, onde nós estamos, mundos de regeneração, para onde nós estamos indo, né? Na transformação que se opera nesse momento no planeta, desde meados do século. E vamos depois aos mundos felizes e aos mundos superiores. Essa é a classificação hipotética que lá está. Evidentemente, a nossa ciência não considera nada disso, né? Nós ouvimos falar isso quando nós começamos a nos interessar pelo Espiritismo. Então, nós somos espíritos em processo de evolução. Mais um ano se passou, né? Hoje nós temos a convicção de que nós estamos dentro de um trecho de uma imensa estrada chamada evolução, né?
que nos prende momentaneamente a corpos materiais durante um número X de anos. A longevidade é um processo assim que foi aumentando, né, segundo a ciência diz. Na época de Jesus, a longevidade era mais ou menos 28 anos apenas. O corpo era muito mais frágil, né? Quando nós chegamos nos anos 40 do século XX, já na Segunda Guerra Mundial, a longevidade era 48 anos. E agora, segundo os nossos estudiosos, aí, a longevidade chegou a 75 anos, que é considerado aí pelos nossos organismos aí que controlam a aposentadoria, né? E na realidade isso vai ampliando-se na medida em que o homem vai começando a controlar um pouco mais os seus ímpetos, os seus impulsos e naturalmente favorecendo com que o corpo tenha um pouco mais de resistência, né? Então nós aprendemos com o Espiritismo que nós não somos alguma coisa que vai aparecer quando o corpo físico morrer. Na verdade, nós já éramos antes de aqui estar e continuaremos sendo quando sairmos daqui. Consequentemente, nós não somos um espírito que resulta da morte de um corpo físico, mas sim um espírito que controla, opera, que conduz, que dirige um sistema integrado que compreende um corpo espiritual e um corpo físico, né? Com o Espiritismo, nós aprendemos coisas assim incríveis, por exemplo, né? E na realidade os nossos comportamentos no consumo de determinadas substâncias que a ciência já mostra como prejudiciais, o álcool, o cigarro, a droga, entre outras coisas, vão minando, vão depauperando as energias vitais que são o combustível que faz com que esse organismo funcione. Então, se nós estamos programados dentro das informações que o Espiritismo nos apresenta na lei da destruição, no tópico fatalidade, para viver 60 anos, na verdade nós podemos infelizmente não cumprir isso, porque na verdade nós podemos, pelos desgastes, pelos comportamentos que adotamos, pelas explosões de cólera, pela culminação de ideias de ódio, de vingança, de insatisfação, de inconformação, de depressão, de ansiedade, nós estamos abreviando esse tempo de permanência aqui. E, na realidade, nós sabemos que isso repercutirá na nossa chegada ao mundo espiritual e repercutirá na próxima encarnação, porque tudo aquilo que acontece conosco por decisões que muitas vezes insensatas, fica gravado indelevelmente num banco de dados que está em nós, chamado inconsciente, que naturalmente vai no futuro, no plano espiritual, na próxima existência, repercutir justamente os estragos que fizemos no nosso corpo, né? Isso do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista mental, nós fazemos muitas coisas que repercutirão na nossa saúde mental em vidas futuras. Hoje a saúde mental ela é considerada apenas do ponto de vista fisiológico, mas na realidade já avança a ciência até certo ponto na compreensão de que esse fisiológico ele é de uma certa forma consequente do psicológico e do espiritual, né? Espírito é chamado pela ciência que nós conhecemos como psique, né? Principalmente a partir de Jung, Freud, né? Que é uma coisa recente. Espírito é chamado também a entidade que está em processo de evolução e que fica muitas vezes preso em circunstâncias que vão das desarmonias do ponto de vista mental, as doenças que estão aí, né, que variam da depressão à ansiedade, que variam justamente dos estados psicológicos mais complicados até as doenças que foram aparecendo no século XX, como a esquizofrenia, que não era conhecida, aparece em 1919, a síndrome do pânico, o transtorno bipolar, todos esses que apareceram no final do século XX, né? E na realidade estão apenas demonstrando como que as pessoas que estão ostentando esse tipo de processo patológico, ela usou mal a sua inteligência, usou mal o seu corpo, né? Então, tudo na realidade nasce em nós mesmos e depende de nós sairmos dessa situação, né? Evidentemente, o plano espiritual tenta, na medida das possibilidades, nos
reforçar o ânimo, muitas vezes nos devolver a esperança, nos devolver muitas vezes a vontade de vencer, mas na realidade continua dependendo de nós, eles não fazem milagres. O livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, apresenta uma informação interessante de Allan Kardec, que nós nunca estamos sós mesmos, né? Nós temos ao nosso lado um espírito chamado anjo guardião, que a Igreja Católica já considerava, que é um cara que foi designado e assumiu a responsabilidade de nos acompanhar durante a nossa jornada nessa dimensão. Mas ele fala também que existem espíritos familiares, porque os nossos antepassados, os avós, os tios, as tias, o pai e a mãe, se estão numa condição boa lá no plano espiritual, muitas vezes eles estão interessados em auxiliar-nos a vencer as nossas próprias barreiras interiores. Mas ele fala também nos espíritos protetores, que são outros que às vezes estão também nos acompanhando por compromissos assumidos entre nós e eles, para que nós coloquemos a nossa energia em favor de uma causa como essa. E esses espíritos protetores nos auxiliam na condição de médiuns passistas, médiuns muitas vezes psicofônicos, médiuns psicógrafos, e em algum momento eles vão se manifestar. Existem casos assim onde a manifestação se dá na meia idade, né, por volta dos 30, 37 anos, a gente conhece alguns casos, né? E existem também os espíritos que o Kardec fala servidores, que são aqueles que nos acompanham do passado ou nos conhecem nas nossas fraquezas e tentam nos tirar do foco que nós precisaríamos prestar atenção. E nos arrastam muitas vezes para condutas e comportamentos indesejáveis que vão repercutir no processo chamado obsessão, não é? E o Emmanuel, na mensagem Coração Puro, ele vai falar o seguinte: olha, ele parte justamente de uma afirmação de Jesus na noite que ele foi preso, né? Quem leu lá o Evangelho de São João, no seu capítulo 14, vai ver que Jesus saiu lá de uma espécie de uma cantina com seus seguidores, e desde a manhã daquele dia estava falando que na realidade o seu tempo estava se aproximando, que ele na verdade iria embora, o que deixou todos os seguidores assim tanto quanto intranquilos, né? Inquietos, porque afinal de contas muitos deles largaram as suas próprias famílias para seguir Jesus. E na saída dessa cantina, saindo na direção do quarto que tinha ali nas imediações, Jesus vai falar justamente: não se turbe vosso coração, que é o que dá base a essa mensagem aí, né? Crede em Deus, crede também em mim, há muitas moradas na casa de nosso Pai. E prossegue falando sobre outras coisas, né? Essa perturbação do coração, né? Vosso coração, ela, segundo Emmanuel, está intimamente ligado à tranquilidade de consciência que nós devemos perseguir, né? Estudando hoje a proposta espírita, principalmente naquela tentativa de interpretação que os espíritos nos apresentam a respeito das afirmações de Jesus, nós sabemos que quando Jesus diz que o que te perturba não é o que sai pela boca, aliás, não é o que entra pela boca, mas o que sai pela boca, né? Porque, na verdade, nós sabemos que o circuito que dá origem aos nossos pensamentos começa no impulso externo ou no impulso interno e provoca uma reação, né? E essa reação dá origem a uma sensação, essa sensação dá origem a uma emoção, a emoção dá origem a um sentimento e o sentimento constrói o pensamento. Então, tudo que nós pensamos e que acabamos falando, acabamos muitas vezes manifestando através da nossa capacidade de comunicação, tem a sua origem justamente naquilo que nós sentimos. E o que nós sentimos, invariavelmente, é apenas o reflexo daquilo que nós carregamos por dentro de nós mesmos. A doutrina espírita nos auxilia a perceber que naquele processo que começou em outros mundos, que nos trouxe aqui dentro de um quadro de expiação e provas, na realidade aquela experiência ou aquelas experiências que ficaram lá no passado e na nossa memória nos tornaram muito egoístas, muito orgulhosos. Haja visto a realidade que o mundo está enfrentando aí, né? Onde alguns, de maneira desesperada, estão buscando justamente o poder, estão buscando o dinheiro, estão buscando as facilidades que isso tudo possa oferecer.
Com o Espiritismo, nós vamos entender lá na questão 1018 do Livro dos Espíritos que esse processo de mudança, ele é uma coisa natural dentro da caminhada evolutiva do próprio planeta e dos habitantes que aqui estão, né? Então, na análise que é feita e apresentada no livro Obras Póstumas, e que foi apresentada também no capítulo 18 do livro A Gênese, nós vamos ver que esse processo ele já está em curso, né? E que todos aqueles espíritos que efetivamente não conseguiram melhorar um pouquinho a sua própria condição, do ponto de vista das oportunidades, das influências que tiveram, eles não reencarnarão mais na Terra, serão transferidos para outros mundos. Então, a população da Terra se circunscreverá a espíritos que não necessariamente são pessoas más, né? Mas isso, evidentemente, vai demandando aí as mudanças que nós nem percebemos, né? Não sei quem sabe, mas desencarna na Terra aí, diariamente entre 150 e 200 mil pessoas, das mais diferentes formas, do acidente de trânsito, a morte natural, doença incurável, e entre outras, né? Mas também renasce uma grande quantidade, uma intensidade muito grande, até porque o tempo está passando muito depressa, né? Quando Emmanuel fala a respeito do coração puro, ele sugere que nós trabalhemos para termos uma consciência limpa de culpas, porque a culpa, como diz Chico Xavier, ela é uma doença que vai nos acompanhar. Se de repente a gente morre num ataque cardíaco ou qualquer coisa que está aí evoluindo, numa bala que nos atinge acidentalmente, dentro de um programa que já estava provavelmente já estabelecido, nós vamos chegar no mundo espiritual carregando conosco justamente o arrependimento, que é uma evolução daquilo que a gente chamava no passado de remorso e que a psicologia chama de complexo de culpa. Então, se nós conseguirmos pessoalmente fazer alguma mudança, onde, quando, como, começando de casa, das pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, da rotina, das pessoas que muitas vezes não aceitamos do jeito que são, que se comportam do jeito que nos incomoda e que, na verdade, representam uma oportunidade de reconciliação, de reaproximação com aqueles que nós transformamos em desafetos, em inimigos que estão disfarçados com apelidos de família, próximos a nós e que estão exigindo de nós, muitas vezes, grandes esforços para que a gente não perca o equilíbrio, não perca a paciência, o que vai naturalmente nos fazendo espiritualmente amadurecer e crescer. Serve com Deus são as palavras finais do Emmanuel, no livro Deus Sempre, diz ele. Nos caminhos da vida, não te esqueças de Deus. Se o tempo é tranquilo, serve e agradece a Deus. Ante as crises que surjam, serve e confia em Deus. Quando alguém te abandone, serve apoiando-te em Deus. Ante ofensas e golpes, cala-te e serve, pensando em Deus. Atende ao dever que te cabe e Deus fará o resto. E Ele nos abençoe. Estamos agora do nosso venerável mestre. E aí, André? Tá bem? Então vamos lá, meus amigos, finalizada essa primeira etapa dos nossos trabalhos, nós vamos agora participar das vibrações, né? Então agora nós vamos mentalizar o nosso Mestre Jesus mais uma vez e entregar nas mãos deles as nossas energias positivas, ectoplasma, fluido vital, amor, para que ele possa distribuir inicialmente pela paz mundial, que os dirigentes das nações possam encontrar, através do diálogo, das negociações, a paz para todos os povos da nossa terra. Vamos pedir muito especialmente pela paz entre Ucrânia e Rússia, que todos os dirigentes ali envolvidos, principalmente da Rússia e Ucrânia,
encontre, através das negociações, um acordo de paz para o cessamento de fogo naquela região. Nós vamos vibrar também pelo nosso querido Brasil, que com essa bipolaridade partidária está desunindo o país, causando crises e mais crises. Que isso possa terminar, que nós possamos, querido Mestre Jesus, ter a união dos dirigentes, equilíbrio e paz para todos, para que possamos ter o país desenvolvendo em saúde, em educação, em alimentação ao povo brasileiro. Que todos possamos vibrar amor e equilíbrio para as três forças do poder no Brasil: judiciário, legislativo e executivo. Vamos vibrar também por todos os hospitais, casas de saúde e pronto-socorros. Enfim, Mestre Jesus, onde haja um leito de dor, que as suas correntes médicas ali possam estar presentes, doando energias positivas, doando cura, levando a cura e realmente ajudando a todos aqueles que sofrem em um leito de dor. Vamos vibrar por todos os detentos, que eles possam se arrepender dos seus males praticados, possam pedir perdão a Deus por tudo aquilo que praticaram errado e reiniciem a sua reforma íntima ainda enquanto encarnados. Vibremos por todos aqueles que estão ligados aos vícios, quer seja de sexo, de álcool, de cigarro ou de drogas. Que cada um desses irmãos possa enxergar no Mestre Jesus um exemplo a seguir, exemplo de amor, exemplo de trabalho, exemplo de amizade, e que possam sair desses vícios e seguir um novo caminho. Vibremos por todos aqueles que se encontram no umbral, no Vale das Trevas e Vale dos Suicidas. Que as caravanas socorristas de Mestre Jesus possam resgatá-los, ajudá-los, principalmente aqueles que honesta e sinceramente se arrependeram dos seus males praticados, pediram perdão pelos seus males praticados, e possam então eles serem resgatados e levados a uma das colônias do plano maior da espiritualidade. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, pelos orfanatos, pelas creches, pelos asilos, pela juventude desajustada, pela velhice desamparada. Enfim, Mestre Jesus, que todos esses irmãos tenham no seu exemplo um caminho novo a seguir. Vibremos pela paz entre todas as religiões. Vibremos por todos os lares em desarmonia. Que a tua luz branca, esterilizadora, trazendo a paz, Mestre Jesus, possa invadir todos esses lares em desarmonia, para que cada um deles receba a paz, a luz, o equilíbrio. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os desaparecidos, jovens, crianças e adultos, que as equipes de resgate possam ter intuição, orientação do caminho correto a seguir para resgatá-los e trazê-los ao convívio de suas famílias. Nós vamos vibrar também, querido Mestre Jesus, por todos os moradores de rua, que eles tenham um agasalho para se cobrir nessas noites frias, tenham um alimento que possa agasalhá-los e ajudá-los. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os nossos desafetos, dessa encarnação e de encarnações anteriores, pedindo perdão pelos males praticados, pedindo perdão por tudo que fizemos de errado, e que levem os nossos guias espirituais a mensagem de que estamos arrependidos dos males praticados. E como disse Jesus, vamos nos confraternizar com os nossos devedores para seguirmos juntos com eles ao plano maior da espiritualidade. Vamos vibrar por todos os nossos parentes, amigos e irmãos, que todos eles recebam em seus lares a luz de Jesus e as bênçãos de Jesus. Nós vamos vibrar também, querido Mestre Jesus, pelos nossos lares. Que cada um dos cômodos do nosso lar sejam limpos com a luz branca esterilizadora do Mestre Jesus, limpando paredes, pisos, tetos, tudo esterilizado, tudo limpo. Todo e qualquer miasma ou fluidos deletérios que ali possam existir, sejam eliminados. Irmãozinhos que ali estejam com o espírito
destruição, de encrenca, possam ser esclarecidos, encaminhados à tua seara bendita de amor e de trabalho. Vamos vibrar também por todos os nomes dos irmãozinhos que se encontram no chat da nossa live, assim como a todos aqueles que compartilharam desta live conosco, estiveram conosco, nos prestigiando. Que as bênçãos de Jesus recaiam sobre cada um de vocês e sobre todos aqueles que vocês colocaram na live. Vamos vibrar agora por nós mesmos. Que as tuas bênçãos, Mestre Jesus, recaiam sobre cada um de nós, trazendo-nos a paz, a harmonia, o fortalecimento espiritual. E que possamos, Mestre Jesus, nesse período de recesso, orarmos e vigiarmos sempre e sempre. Aproveitando para pedir também que as águas sobre as mesas dos nossos irmãos da live sejam fluidificadas, assim como todas as águas dos presentes possam ser fluidificadas com os medicamentos necessários para cada um de vocês. E assim vamos a oportunidade de estarmos aqui nesta casa que com tanto amor nos acolhe. Abençoa-nos, Mestre, protege-nos, permita as correntes médicas estarem aqui e nos abençoarem, nos ajudarem, para que possamos receber na cromoterapia desta noite tudo aquilo que necessitamos. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine agora e sempre. Graças a Deus. Só para lembrar vocês, hoje é nosso último trabalho, agora só voltaremos em janeiro. E nós amanhã ainda teremos o último dia de entrevista de orientação. Se tiver alguém que tiver interesse, pode agendar com a Margarida ou com o Leomir, vem amanhã para fazer o trabalho de orientação e agendamento, quer seja orientação de caráter geral, quer seja para uma doença, quer seja da família. Ele estará aqui para atender vocês a partir das 19 horas, mas tem que fazer o agendamento, né? Sem agendamento ele não vem, tá bom? Bom, nós íamos falar de curso, mas o ano acabou, o ano que vem recomeça o curso, provavelmente o curso básico, né? Em março, primeira terça-feira de março, o curso básico volta e aqueles que se interessarem poderão vir, mas isso nós vamos falar depois de janeiro, fevereiro do curso básico, tá bom? Em cima temos uma biblioteca, quem tiver interesse em ler livros, em levar para ler nas férias, pode pegar o livro lá em cima e levar depois traz, tá bom? Quem quiser trazer água também, pode trazer a sua garrafinha de água para fluidificar enquanto toma a sua cromoterapia. Deus abençoe vocês, obrigado por estarem aqui conosco e até o ano que vem. Que assim seja.